Pai seja convosco, irmãos, Pastor Samuel falando, e pela primeira vez na minha vida, um trabalho de culto de sábado é suspenso na igreja onde eu congrego, onde eu trabalho. Então, para a gente é uma novidade, irmãos, é muito diferente, né? A gente não gostaria de estar fazendo isso, mas entendemos que é a melhor decisão. E então vamos lá, os irmãos nos conhecem, né? Há mais de 4 anos nós estamos aqui na igreja em Rio Preto, os trabalhos de culto sempre foram realizados mesmo na minha ausência, nós sempre tivemos uma alternativa e outro pregador ou uma gravação, de alguma forma o culto sempre foi realizado. E hoje nós estamos suspendendo o trabalho por uma razão muito especial, é algo que tem atingido aí a sociedade toda, do mundo, no mundo inteiro está trabalhando com essa questão e nós não somos diferentes. Então está aí a nossa lembrança, para que você leia nessa semana o livro de Atos, capítulos de 11 a 15, como é nosso costume, ler a Bíblia todos os dias aí na nossa casa, meditar na palavra de Deus. Hoje eu gostaria de sugerir para os irmãos um horário especial, a nossa escola bíblica às 10 horas, estamos transmitindo agora, e o culto de louvor às 11, eu recomendo aí o culto familiar, Nós vamos fazer como na quarta-feira, nós teremos aí as manifestações, a nossa oração, mas os irmãos recomendados a fazer o culto em casa, todos em casa. Nós vamos usar a tecnologia e vamos produzir o culto ao nosso Deus, estando cada um na sua casa. E nós temos aí a lembrança dos aniversariantes de março, dia 20, foi ontem, o aniversário da irmã Eunice, a minha mãe. Os irmãos já enviaram os parabéns, aí faço contato com ela. E amanhã, dia 22, o João Vitor, também meu menino, faz aniversário amanhã. E nós vamos depois, então, a partir das 11, irmão, colocar os nossos pedidos de oração, os nossos agradecimentos a Deus, e vamos fazer a nossa oração especial, como fizemos quarta-feira, o nosso culto à distância aí pela internet. E vamos lá, então, para a nossa escola bíblica de hoje. A escola bíblica, o tema é 7 perguntas importantes sobre o coronavírus. São 7 questões, irmãos, que eu acredito que nós temos que responder, que nós temos que dar resposta para as pessoas, quando nos perguntarem. Nós temos que dar resposta para as crianças, nós temos que nos posicionar a respeito desse assunto. E então eu selecionei aqui 7 perguntas importantes sobre o coronavírus que a igreja precisa responder e que nós temos que apresentar resposta ou dentro de casa ou fora dela. Então vamos lá, irmãos. Hoje, irmãos, existe uma disseminação de notícias, de muita notícia falsa, de muita fonte que não é confiável. Então nós buscamos fontes confiáveis. Os irmãos sabem que a minha esposa é enfermeira, a Ana Lúcia é biomédica, é enfermeira, é mestranda numa faculdade de medicina hoje e tem selecionado bem as fontes aí das quais a gente recebe informação. Nós participamos de um grupo de pesquisa da faculdade de medicina e aquilo, irmão, que é verdade, que é realidade, está colocado lá. E nós queremos hoje compartilhar um pouco dessa informação com os irmãos a partir deste conhecimento que a gente sabe que é de fontes confiáveis. Então, eu quero passar a informação para os irmãos daquilo que é realidade, daquilo que é verdade e não que é lenda, que é mito, que é notícia de internet, muitas vezes feita sem base científica nenhuma, sem qualquer embasamento técnico ou de fé, o que quer que seja. Então vamos lá, irmãos. O que é um vírus? Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos definir. Então, o que é o coronavírus? Então, primeiro nós precisamos saber o que é um vírus. Irmãos, o vírus é um micro-organismo, ele não é possível ser visto, você não consegue enxergar ele a olho nu, você precisa de um equipamento, um microscópio para enxergar o vírus. E ele é um micro-organismo que depende do hospedeiro para se reproduzir. Ele é tão simples a constituição do vírus que ele não tem aparelho reprodutor, ele não tem células, ele não tem como nós temos órgãos, que aí um órgão cuida da reprodução, o outro da alimentação, sistema digestivo, sistema nervoso. Não, o vírus, irmão, ele é uma célula apenas, ele não tem sistemas nenhum e ele depende do hospedeiro. Então ele precisa entrar numa célula
e usar aquela célula para se reproduzir e para continuar em frente. Então, por isso que a gente ouve falar vírus de internet, que a gente usa esse nome, né, que é virulento, tal. Então, esse nome é dado por quê? Porque é alguém que depende do outro, que suga o outro, que faz do outro uma forma para se reproduzir ou para continuar vivo. Então, o vírus, para ele continuar se multiplicando, ele precisa do hospedeiro, ele precisa de outras células. E nós temos muitos vírus, irmão. Então, nós temos vírus aí, por exemplo, nessa tela, o vírus do HIV, né, que é um vírus que também até o momento sem cura, tem sido medidas aí de combate, aí de controle, mas sem cura. O vírus da hepatite B, o ebola, irmãos, que foi um vírus também que o irmão não está lembrado, muita gente não lembra, mas o ebola, irmão, foi um caos, principalmente na África, passou lá pela África causando muitas mortes e era um vírus ebola. Adenovírus, influenza, que é, né, os vírus aí da gripe comum, vírus da raiva, papilomavírus, né, que acaba causando câncer depois, o rotavírus, a herpes, muito comum esse último aqui da herpes simples, né? Então, o vírus que causa aquela feridinha na boca, nos órgãos genitais. Então, vírus, irmãos, são vírus que existem, são muitos os tipos, e eles são organismos extremamente simples e que dependem de outros organismos para que eles continuem vivos, porque eles não têm nada, é só uma célulazinha. E nós temos um velho conhecido aí, que é o vírus da dengue, irmão. O vírus da dengue a gente conhece aqui no Brasil, é um vírus que se dissemina especialmente nos ambientes tropicais e que é transmitido pelo mosquito, aí pelo Aedes aegypti. Nós já tivemos milhares de campanhas, nós já somos orientados sobre isso, não deixar água parada, porque ali dissemina o mosquito, e o mosquito ele é o vetor, ele que leva o vírus da dengue para o ser humano. Né? Então, ele vai levar esse vírus que vai causar a doença, e aí a doença, os irmãos sabem, a doença causa vários sintomas, dor de cabeça, febre, mal-estar, e se for a hemorrágica pode levar à morte, uma porção de situações, mas a gente conhece bem, e é causado por um vírus, irmão. Então é isso que está acontecendo. O coronavírus é um vírus, né? Então é essa categoria de seres, né, que se propagam através de outras células e que vão atingir o ser humano com alguma doença. A família corona, irmãos, é velha conhecida. A Ana Lúcia, essa semana, passou ali alguns dados de que desde a década de 70 já se conhece o vírus da família corona. Então, é um tipo de vírus que tem essa coroa, que parece essa coroinha em volta dele aí, é por causa do formato dele que tem esse nome, e ele é bem conhecido, eles existem. Mas o vírus, uma das características dos vírus é que eles são mutantes, eles mudam. Por isso que a gente toma vacina de gripe todo ano, irmão, porque eles mudam, eles vão se adaptando, eles vão ficando diferentes, e a gente precisa também adaptar a nossa imunidade, a nossa capacidade de reagir ao vírus. Nós precisamos também adaptar isso e atualizar de tempos em tempos, porque eles são mutantes, eles vão ficando diferentes. E é mentira, irmãos, um vídeo que está circulando aí na internet falando que o coronavírus já é conhecido, que tem vacina, que já vacinaram o cachorro, aí a pessoa mostra a carteirinha de vacinação do cachorro lá, vacinado contra o coronavírus. Sim, existe a vacina contra o coronavírus, deste coronavírus que já existe há muito tempo e que a gente conhece, que atinge os animais e que não tinha atingido ainda com força os seres humanos. Existe essa vacina, mas para um coronavírus antigo, tá? E hoje nós estamos tratando do Covid-19, aí como foi chamado, que é o novo coronavírus. Não é o coronavírus, a família natural do coronavírus de sempre. Porque se fosse assim, irmão, se o vírus fosse estável, não precisava tomar vacina da gripe todo ano. Porque todo ano as pessoas estão lá com a campanha de vacinação da gripe. Porque aquele vírus da gripe, ele muda, ele fica diferente. E o corona, que sempre já se conhecia desde a década de 70, já trabalhava com isso, já tinha vacina inclusive, ele agora está numa mutação, chegou numa forma diferente e agora, em 7 de janeiro de 2020, foi descoberto esse novo tipo, ele era diferente dos demais. E ele chega e causa impacto tremendo na vida dos seres humanos e nós estamos lidando com um novo coronavírus.
Tá? Então, quando falar esse vídeo que passa aí, já existe, tem vacina, é a China, é a economia, tal. Irmãos, isso é tudo falso. Tá? O coronavírus é uma nova categoria do vírus, como o vírus da gripe todo ano tem uma categoria nova. Tá? Então é isso, e ele é violento e ele causa muitos males, é por isso que está todo esse alarde aí parando o mundo inteiro por conta desse vírus. Então nós vimos o que é o coronavírus. Agora, irmãos, a segunda pergunta é no que esse vírus é diferente dos demais, né? Então, tudo bem, tem vírus, tem um monte de vírus, tem o vírus disso, o vírus daquilo, o vírus vai lá, vai para cá. Por que que esse está parando o mundo, né? Então, qual é a razão para este vírus? O que que ele tem de diferente para fazer todo essa comoção no mundo inteiro aí em torno dessa questão? Então veja, irmãos, a primeira coisa é a facilidade de contágio. Então veja, o novo coronavírus, as gotículas expelidas pela fala, então aquela pessoa, quando você fala, né, então tem gente que fala ali meio que cuspindo, né, a gente está falando naturalmente, pula uma gotinha da sua boca. Quando você tosse, pula uma gotinha. Quando você espirra, saem as gotinhas do nariz. E essas gotículas, se elas entrarem em contato com mucosas, né, ou seja, se ela pegar na mão, não vai entrar no seu corpo, ela vai ficar ali na sua mão, mas não entrou no corpo. Se ela bater no olho, ela já entra no seu corpo. Se ela entrar no nariz, na mucosa do nariz, ela entra para o corpo. Se ela for para a boca, ela entra para o corpo. Então, a ideia de usar máscara é para reduzir esse risco da pessoa espalhar a doença, porque ela joga a saliva, a secreção do nariz, e aquilo, se atingir uma mucosa, ela vai entrar no corpo. A pele segura, né? Então, a pele da mão não impede, ela não permite que o vírus entre na corrente sanguínea, que ela entre no seu corpo. Mas as mucosas vão permitir. E isso, irmão, cria uma facilidade muito grande. Porque você dá um espirro, a pessoa pegou. Você dá um abraço, você dá um aperto de mão, a pessoa sente o seu hálito ali num beijo, numa coisa, ele já pode estar contaminado. E isso faz toda a diferença, irmão, porque dá velocidade para o contágio. Veja bem, para duas pessoas pegarem dengue, elas têm que pegar, um mosquito tem que picar uma pessoa, ele tem que estar, primeiro o mosquito tem que estar com o vírus nele, nem todos estão, aí ele vai e pica uma pessoa. Aí aquela pessoa que foi picada, ela não transmite a doença, entende? Na dengue. Se você tiver uma família com dengue, uma pessoa com dengue na família, ninguém vai pegar dengue na casa. Não é isso, entende? Ele não vai passar para ninguém. Então só vai pegar dengue outra pessoa que foi picada por outro mosquito que também estava com o vírus nele. Então é muito difícil o outro pegar. Então aí vai pegar, aqui, pega o outro vizinho ali, mas o contágio é lento, é devagar, porque depende do mosquito, controlou o mosquito, acabou a doença. Agora, o coronavírus tem essa notícia aqui que uma mulher foi num casamento no Uruguai, ela chegou de viagem da Europa, desceu do aeroporto e já foi para o casamento. No casamento, eles fizeram o rastreamento depois, localizaram 44 pessoas que pegaram coronavírus dela. Nos abraços, no contato social, 44 pessoas. Então, uma pessoa só passou para 44 num único evento. Ela foi num casamento cheio de gente, abraçou um monte de gente, pegou na mão de um monte de gente, 44 pessoas pegaram. Então veja, se ela fosse uma pessoa com dengue, ninguém teria pego dengue dela. Então os irmãos percebam a diferença, né? Então a velocidade do contágio é que é o problema. Então você tem uma pessoa com a doença, ela passa para 44, essas 44 vão passar para outras, né? Se cada 44 passar para mais 10, nós teremos 500 pessoas ali instantaneamente, quer dizer, rapidamente você tem, no outro dia tinha 500 pessoas doentes, irmãos. Então, é uma questão assim, esse aqui é o drama, né? Então, a velocidade do contágio é que é o problema do coronavírus. E o outro, mais uma situação problemática é a gravidade dos sintomas, porque a gente pega a gripe, a gente passa mal, fica 3 dias de molho, toma lá um chazinho, um suco de limão, um chazinho, hidrata bastante, fica deitado, descansa, toma uma aspirina e você melhora. No coronavírus, ele tem febre, tosse, falta de ar. Daqui a pouquinho vem a dificuldade respiratória e uma pneumonia. A grande maioria dos casos graves que apresenta a doença e que a doença evolui, a pessoa vira pneumonia rapidamente, em questão de dias a pessoa está com uma pneumonia.
E aí é complicado tratar isso, porque a pessoa precisa de uma UTI para tratar essa pneumonia, senão ela morre de falta de ar. Né? Então, essa transmissão facilitada, rápida, e o sintoma que evolui rapidamente para uma situação grave, gravíssima, que precisa de UTI, de respirador, é que faz a diferença desse vírus para todos aqueles outros vírus que nós vimos lá atrás, que já eram conhecidos e que a gente já tem, inclusive, muitos métodos de tratamento. Tá? Muito bem. E qual é o tratamento para o coronavírus? É uma outra pergunta importante. Como que trata essa doença? Irmãos, primeira coisa que nós temos que colocar na cabeça é o seguinte: não existe remédio para matar vírus. Ele é um ser extremamente simples e você não consegue matar ele, não tem. Então, quando nós temos uma bactéria, você usa um antibiótico e ele mata aquela doença. Quando você tem um fungo, nós temos lá um fungicida, um elemento que vai lá e mata o fungo. Agora, quando você tem um vírus, o vírus não morre. Ele não tem o que você faça, não tem remédio, não tem alguma coisa que você dê e esse negócio vai lá e mata o vírus. Não existe isso, irmão. Não tem tratamento não tem algo eficiente para matar o vírus. Então, o que a gente faz quando uma pessoa está com uma doença causada por um vírus? A gente trata só o sintoma. Então, deu febre, você trata a febre, deu dor, você trata a dor, deu falta de ar, você trata a falta de ar, porque é só isso que é possível fazer. Não tem algo que vai atacar o vírus e acabar com a doença. Você só tem tratamento sintomático. Então, a pessoa está com febre, vamos resolver isso. A pessoa está com falta de ar, vamos pegar lá um jeito, um respirador, pôr oxigênio, vamos ver o que a gente faz para ele se sentir novamente, para ele aerar, né, o seu pulmão, para ele poder colocar o oxigênio nas células do corpo, porque é isso que dá para fazer. Não tem o que fazer com o vírus especificamente, tá? E aí, qual é o tratamento eficaz? É a imunidade humana. Só o corpo humano, percebendo que o vírus entrou e ele está dentro do ser humano, o próprio corpo começa a trabalhar para combater o vírus e é altamente eficiente. O corpo, mais dia menos dia, vai encontrar uma solução para resolver os sintomas que o vírus está trabalhando e também imunizar aquela pessoa para que ela não pegue mais, para que ela não seja mais suscetível a essa infecção do vírus, para que ela não esteja mais sujeita aos problemas que o vírus causa. Só que a pessoa ela precisa de tempo para fazer isso, o corpo precisa de tempo para fazer isso. Se os sintomas se agravarem muito, vier uma pneumonia, a pessoa morrer de falta de ar, o corpo estava lá tentando combater o vírus, mas não foi capaz de fazer isso antes da pessoa morrer por asfixia lá por falta de ar. Então, o que precisa é dar tempo para o corpo. Então, por isso o tratamento na UTI, a pessoa põe um ventilador artificial, põe ali, a pessoa se mantém, está viva e o corpo está trabalhando, trata a febre, tira a dor, o corpo trabalha, daqui a pouco o corpo resolveu o problema e tirou o vírus de circulação, impede que o vírus continue causando problemas. Mas é a imunidade humana que combate. Tá? Não é remédio, não tem um virucida aí, um negócio para matar vírus. Não existe isso aí. Então, o que é possível fazer com respeito aos vírus? É possível criar vacinas. Então, se fosse possível, como na gripe, a gente criar uma vacina, tudo bem. Então, o que é a vacina, irmão? É o vírus atenuado. Você pega o vírus e mata lá de alguma forma, você diminui a letalidade dele, a capacidade dele de agir, né? Você pega só uma característica dele que mostra para o corpo como ele é e põe na pessoa. O que é a vacina, irmão? É o próprio vírus, é o próprio problema, a própria doença. Coloca no corpo, mas de maneira atenuada, sem a capacidade de causar problema. Só que aí o corpo percebe, opa, tem esse indivíduo aqui, deixa eu combater. Aí o corpo se prepara para ele e quando ele vier com força mais tarde, o corpo está preparado e não deixa você sofrer os sintomas. Tá? Então é isso a vacina da gripe e é isso que é possível fazer com os vírus, mas no caso do coronavírus, essa vacina ainda não surgiu. Não foi criada ainda a vacina que permita que as pessoas tomem e estejam preparadas para quando chegar o vírus. Então, não tem ninguém vacinado, não tem ninguém pronto, nosso organismo nunca viu esse vírus, nós não sabemos o que fazer com ele, nosso corpo não está preparado para lidar com ele, então quando ele chega e ataca o ser humano,
nós vamos precisar de muita ajuda, talvez de hospital, de coisa, porque o corpo não está preparado para lidar com ele e não foi feita uma vacina ainda. Muito bem, se é isso, se nós temos essa situação grave aí colocada, quais são as formas de prevenção? O que eu posso fazer para prevenir, para evitar que eu tenha um problema com o coronavírus? Então, eu vou colocar para os irmãos aqui duas situações de prevenção. A primeira é aumentar a nossa imunidade, a nossa capacidade de resistir às doenças. Né? Porque é só essa forma de tratamento. Só o que combate o vírus é a nossa própria imunidade, a nossa capacidade de resistir esse agente externo. Então, nós vamos daqui a pouco comentar com os irmãos o que a gente pode fazer para aumentar a imunidade. É a primeira coisa. E a segunda, irmãos, é evitar o contágio. Nós temos que evitar de toda forma o contágio. Então, quando o vírus veio para a sua mão e ele não entrou no seu corpo ainda, você pode matar ele ou jogar ele fora lavando a mão. Lava a mão com sabão. Por 20 segundos você esfrega a mão com sabão, lava o dorso da mão, as costas, lava entre os dedos, lava o dedão. Aquela técnica de lavar a mão, entra na internet que você vai ver, tem uma técnica para lavar a mão, lava o punho, lava tudo direitinho, 20 segundos, passa para a água, sabão, qualquer sabão, sabão de casa, sabão em pé, sabonete, qualquer coisa que você tenha vai matar o vírus, vai tirar ele da sua mão. Tá? Então, ele não entrou no corpo, ele não te infectou ainda, você lava a mão, ele vai embora. Se alguém tiver com sintomas de gripe, for tossir, espirrar, tem que tapar o nariz com um lenço, de preferência de papel para não reutilizar, e utilizar máscara, né, se for possível, porque aí ele não espalha, ele não joga nos outros as gotículas que vão levar o vírus para outra pessoa. Evitar o contato próximo, né, se afastar de outras pessoas, e se tiver febre, tosse, dificuldade de respirar, principalmente dificuldade de respirar, a pessoa tem que procurar o médico. Né? Então essas são recomendações da Unicef, irmãos, para enfrentar, um órgão internacional que está tratando, cuida da saúde infantil no mundo inteiro. Então nós temos que prestar atenção nessas questões. Agora veja, irmão, o que nós podemos fazer para aumentar a nossa imunidade? Vamos pegar o primeiro tópico lá, né? Em termos de prevenção. O que nós podemos fazer para aumentar a imunidade? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que existe uma imunidade inata. Irmãos, Deus nos fez, nos criou e criou o ser humano, criou os seres vivos com a capacidade de resistir a agentes externos. 90% das pessoas infectadas não apresentam sintomas. Então, o que acontece? Você pega o vírus, e todos nós vamos pegar o vírus, todos nós vamos passar pelo coronavírus. Meu irmão, não tenha dúvida de que todos serão infectados, mas 90% não apresenta sintoma. Por quê? Porque a sua imunidade, a sua pessoa, você nasceu com isso, aí nós precisamos inclusive tomar o leite materno para isso. O leite materno ele tem uma carga tremenda de elementos que vão dar imunidade para a pessoa, transfere da mãe para o filho através do leite materno, das suas características genéticas, ele vai te dar imunidade. Então você recebe o vírus, o seu corpo trabalha e acaba com o vírus. É como quando a gente tem alguma coisa, você fura o dedo ali e fica um espinho lá no teu dedo, forma aquele pus em volta, aquilo, irmão, são as células do organismo lutando contra o espinho, eles ficam tudo em volta ali, cria aquele pus, e aí o dia que fura aquilo, o espinho sai e expulsa do teu corpo aquele agente externo. Então, o corpo está preparado para expulsar, para neutralizar qualquer ameaça externa, qualquer coisa que esteja fora da lista daquilo que faz bem, daquilo que está em equilíbrio dentro do seu corpo. Tá? Então, o que vai acontecer? 90% das pessoas que serão infectadas não vão apresentar sintoma nenhum, não vai dar nem gripe. Ele vai simplesmente repelir essa ameaça com o sistema imunológico dele. Agora, para esse sistema imunológico funcionar e dar tudo certo, o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma ajudinha para o organismo. Tá? É aí que nós vamos chamar de imunidade adquirida. Eu tenho a minha imunidade, você tem a sua, mas a gente pode melhorar essa imunidade, a gente pode dar uma força para o organismo se a gente tomar algumas medidas. E que medidas são essas, irmão? Para ajudar o seu corpo a combater uma ameaça externa, como por exemplo o coronavírus. É beber água, irmãos.
30 ml de água por quilo. Então, você tem uma pessoa com 70 quilos, 3 vezes 7, 21, dá 2 litros de água. Você precisa tomar 2 litros de água por dia. Faz uma garrafinha d'água, toma um golinho ali cada 15 minutos, cada meia hora, toma um copo d'água a cada hora, faz um esquema para você tomar 2 litros de água por dia. É a média de uma pessoa de 70 quilos. Você tem uma criança, quantos quilos a criança tem? Ah, eu tenho uma criança com 20 quilos. 2 vezes 3, 6, 600 ml de água. Você põe uma garrafinha lá de 600 ml de água e fala para a criança, ó, você vai tomar essa garrafinha ao longo do dia. Já tomou? Toma mais um golinho, toma mais até acabar aquela garrafa de água. Então, você vai propor em casa 30 ml de água por quilo corporal para que todos tomem durante o dia. Isso, irmão, hidrata, aumenta a sua capacidade de resistir a infecções externas e vai contribuir para que o seu corpo esteja em equilíbrio. Muitas pessoas têm dores, mal-estar, vindas da falta de água. Entre na internet e pesquise o quanto é importante a pessoa tomar água ao longo do dia. E outra coisa, irmão, é a alimentação. Quer dizer para os irmãos, tudo aquilo que você sabe que faz bem, que ajuda na recuperação de um resfriado, faz bem e ajuda a combater o coronavírus. Então, um chazinho com limão, um chá de erva cidreira com as gotas de limão, você vai ter lá frutas com vitamina C, o kiwi, a acerola, laranja, limão, tudo tem vitamina C, vai ajudar contra a gripe, né? Se você sabe que um gengibre, um chazinho com gengibre ali faz bem, então toda aquela receita caseira da avó e uma boa alimentação, irmãos, comer comida, comer fruta, comer verduras. Então você chupar uma laranja, você comer uma abobrinha, você comer couve que tem ferro, você se alimentar, irmão, você comer uma comida rica, variada. Então faça questão, irmão, de cozinhar uma verdura, de ter uma salada. Tudo isso ajuda, irmãos. Uma alface que tem muita água, você vai estar contribuindo para melhorar a sua alimentação, a sua capacidade de resistir, as vitaminas no seu organismo e, portanto, a sua imunidade, a capacidade que você tem de resistir a um agente nocivo aí que vem externo. E a outra coisa que eu quero recomendar, irmãos, além de beber água e ter uma boa alimentação, é que você tenha fé. Então, a palavra de Deus diz, é Ele que perdoa todos os seus pecados, é Ele que cura todas as suas doenças, Salmo 103, verso 3. Quem cura as nossas doenças é Deus, irmão. Quem nos protege, irmão, da peste perniciosa, quem protege, praga alguma chegará à sua tenda. São muitos versículos, irmãos, que você pode pegar na palavra de Deus e ver os exemplos, irmãos, lá como no Egito e outras situações que o povo de Deus foi protegido. Tenha fé, irmãos. Tenha fé, busque informação relevante de boas fontes, mas depois, irmão, esqueça o noticiário, esqueça a histeria que está colocada em cima dessa questão. Nós temos fé, irmão, permaneça firme com as medidas que são recomendadas, mas fica firme com fé porque Deus vai nos dar vitória, vai proteger o seu povo, vai curar as nossas doenças, vai nos dar condições, irmão, de passar por essa crise sem que a gente precise viver um desespero, um drama na nossa vida. E, irmãos, esse drama, esse desespero, ele baixa a imunidade, tem mais essa. Então, as pessoas que têm fé, já foi comprovado cientificamente que as pessoas que têm fé, qualquer fé, a pessoa que ora, a pessoa que busca Deus, ela melhora mais rapidamente das doenças. Tem estudo científico mostrando isso, irmãos. Então, a pessoa negativa, a pessoa que fala, eu vou morrer mesmo, não adianta, ela baixa a imunidade. Diminui, irmão, a capacidade dela de resistir às doenças. Então, nós precisamos ter essa visão bem clara, irmão. Quando nós falamos com Deus, quando você descansa em Deus, você coloca a sua vida em equilíbrio, a sua imunidade aumenta e aumenta a sua capacidade de resistir às doenças. Quando você se preocupa, fica a noite sem dormir, acorda cansado, você vai arrumar uma gastrite, você vai estar sempre cansado, vai ter queda de cabelo, vai dar dor de cabeça, vai dar queda de apetite e vai baixar a tua imunidade. Entende? Então, isso, irmão, é comprovado, é científico. Se você estiver em paz, se você descansar em Deus, você vai ter equilíbrio emocional, você vai ter o equilíbrio físico e você vai aumentar a sua imunidade. Então, isso é fundamental. A fé é terapêutica, a fé ajuda a tratar as doenças. Irmãos, a sexta pergunta, já chegando no final aqui da nossa exposição. Por que os governos estão recomendando ficar em casa?
Por que os governos estão recomendando quarentena? Por que a gente tem que ficar trancado? Não pode sair, não pode ter contato com as pessoas, não pode fazer festinha de aniversário, não pode participar de evento social. Irmãos, a resposta é simples. A quarentena pode impedir que casos graves superem a capacidade de tratamento do sistema de saúde. É isso, irmão. A resposta é essa. Todos vamos pegar coronavírus. Mas a grande maioria não vai apresentar sintomas, os que apresentarem sintomas, muitos vão ser tratados em casa, tá tudo certo. E os casos graves precisam de hospital, precisam de UTI. E aí o número de UTI é limitado. E se nós ultrapassarmos a capacidade de tratamento, pessoas vão morrer não por causa do coronavírus, elas vão morrer porque não teve tratamento. Então você deve ter ouvido muito falar aí esses dias no noticiário que nós precisamos achatar a curva, achatar a curva. E o que é achatar a curva? Então, tem nesse quadro aqui, irmãos, o seguinte, olha, nós temos o número de infecção, que é a seta na vertical, aqui para cima, e nós temos ali a capacidade do sistema de saúde está colocada aqui na horizontal no meio, e nós temos o tempo a partir do primeiro caso ali na seta para a direita, ali a seta na horizontal. Então veja bem, em laranja ali está uma situação do número de casos sendo rapidamente evoluindo para uma situação grave, sem as medidas de proteção. E aqui na verde, nós temos que as medidas de proteção, o mesmo número de pessoas vão ser infectadas, o mesmo número de pessoas vão precisar de tratamento, mas ele está dentro da capacidade do sistema de saúde, que é essa linha tracejada aí. Tá? Então, no meio da tela. Então, o que acontece? Se todos ficaram doentes devagar e vão lá, ocupam os leitos e está tudo certo, a gente consegue tratar todo mundo e aí termina a crise e foi todo mundo tratado. E nós reduzimos seriamente o número de mortos, irmãos. Então, vamos dar um exemplo aqui de algo que você já deve ter ouvido muito aí, que é o tal do achatar a curva, né? Então vamos lá, vamos pegar uma cidade como a nossa aqui, uma cidade com 500 mil habitantes, né, que tenha 100 leitos de UTI. Nós temos mais, tá? Eu sei aqui, só o principal hospital aqui de Rio Preto, da Faculdade de Medicina, tem 100 leitos de UTI. Mas tem e vários outros hospitais na cidade, então assim, nós temos bem mais do que isso, mas eu vou dar esse exemplo redondo, só para a gente fazer conta aqui e passar como que funciona o negócio de achatar a curva. Então, uma cidade com 500 mil habitantes tem 100 leitos de UTI, tá? Tendo 100 leitos de UTI, o que vai acontecer? 90% das pessoas não vai ter os sintomas. Então, nós vamos dizer que os 500 mil pegam o coronavírus, 450 mil não vão dar sintoma nenhum. Ela pegou o coronavírus, a própria imunidade dela combateu o coronavírus, ela não apresentou sintoma nem de gripe. Não deu febre, ela não deu espirro, ela não aconteceu nada com ela. 450 mil pessoas vai acontecer esse quadro. Das 50 mil que sobraram, 99% vai ter sintomas leves. Então vamos dizer lá, 49,5 mil pessoas, 49.500 pessoas vão apresentar sintoma leve que dá até para tratar em casa. Você vai lá, toma um chazinho, toma uma gripe, vai no médico, mas viu, você não está com falta de ar, você não está crônica, você não apresentou essa pneumonia, tá jóia. Então, ficaram 500 pessoas que vão precisar de uma UTI. Entende? Então, se nós tivermos esse quadro hipotético, aqui eu estou dizendo para você, esse número não é exato, nós não temos exatamente isso aqui como falar hoje, não dá para falar, 90% sem sintomas é correto, 99% com sintoma leve já não é, isso aqui depende de uma porção de fatores, depende dessa população, depende de quem pegou, depende da idade, por isso que aconteceu aquela calamidade na Itália, depende de um monte de fatores, gente, mas eu estou usando um exemplo, estou só falando um exemplo para os irmãos. Se fosse esse o caso, numa cidade com 500 mil habitantes, com 100 leitos, em que 90% não apresentou sintomas, 99% do que sobrou apresentou sintomas leves e 500 pessoas precisaram da UTI, tendo esse exemplo em mente, o que vai acontecer? Se as 500 pessoas precisarem da UTI naquela semana, todas juntas, e aí essa curva laranja, todo mundo foi para o hospital ao mesmo tempo, o que vai acontecer, irmão? Tem 100 leitos para eles, para os 100 primeiros que chegarem, e os outros 400, irmão, vão morrer
de falta de ar, vão morrer de falta de tratamento, vão morrer porque não tinha como colocar essas pessoas num tratamento intensivo em que você põe um respirador artificial, em que você dá remédio o tempo inteiro, tudo na veia, tudo com gente em cima monitorando, se acontecer uma parada cardíaca, o pessoal faz lá a ressuscitação, o pessoal está pronto, irmão, ali, com todo o equipamento, com tudo que precisa para segurar essa pessoa viva até o organismo dela combater o vírus e voltar à normalidade. Mas se forem as 500 pessoas para os hospitais e só tem 100 leitos, vai morrer um monte de gente. Agora, se as mesmas 500 pessoas, no começo aqui na curva verde, foi 10 para o hospital, usou a UTI, depois foi 30, depois foi 50, depois chegou a 99, mas estava tudo usando ali, daqui a pouco, na outra semana saiu um, entra outro, saiu um, entra outro, e nós vamos diminuindo, as mesmas 500 foram tratadas dentro da capacidade do sistema de saúde do país. Entende, irmão? Daquela cidade que eu estou dando o exemplo. Então, o negócio de evitar o contágio, a gente ficar preso dentro de casa, é para quê, irmão? Para não surgir a pessoa infectada com sintoma grave. Para não surgir todas ao mesmo tempo, porque nós vamos pegar o coronavírus, irmão, mais cedo ou mais tarde, você, eu, todo mundo vai pegar, mas se Deus quiser não vai apresentar os sintomas, se apresentar é leve a gente trata, e se for grave nós vamos para o hospital e trata. Tudo bem. Entende? A maioria das mortes estão dentro dos idosos, por quê? Porque tem outros problemas de saúde. Aí a pessoa vai lá para o hospital, tem diabetes, tem problema renal, tem uma porção de situações, tem hepatite. Aí chega lá, irmão, tá na UTI, dá uma parada de outra coisa, uma parada cardíaca, uma parada do rim renal, e aí a pessoa morre por complicações do quadro. Mas do coronavírus, bem tratado, a grande maioria recupera. Agora, não tem tratamento, morre tudo. Então, se for os 500 para o hospital, só tem 100 leitos, 400 vai ter um risco altamente sério de morrer todos. Entende, irmão? Então, a ideia de nós ficarmos em casa é evitar. Então, vai pegando, um pega, o outro pega, um vai, outro vai, um vai para o hospital, outro vai para o hospital. No final, todo mundo foi tratado, todo mundo foi curado, está tudo resolvido. Então, o achatar a curva, irmão, é a gente conseguir fazer com que essa infecção caminhe mais lentamente, de forma que todos possam ter acesso ao tratamento, todos possam chegar a se tratar e a se curar desse mal terrível aí chamado coronavírus. Agora, irmãos, voltando para a questão bíblica e a igreja. Por que a igreja suspendeu os trabalhos de culto? Então, essa é uma pergunta que eu acho que todos também têm que responder, vocês vão ser perguntados, vão ser questionados. A primeira coisa, irmão, é que nós precisamos preservar a vida, irmãos. Nós precisamos preservar a vida dos nossos membros. Irmão, nós amamos cada um dos irmãos. Eu tenho amor pelos irmãos, irmão. Eu tenho carinho, tenho respeito por todos os irmãos que estão ali na igreja. Nós temos uma convivência, uma história de vida, irmãos, com cada um dos irmãos. Uma história, né? Os irmãos conheceram a mensagem, muitos aí, através do nosso trabalho. Os irmãos são suporte aí da minha vida, a minha mãe, os irmãos com mais idade, o irmão Antônio. Nós temos carinho pelos irmãos, nós temos carinho pela história de vida dos irmãos. Nesses dias mesmo nós estávamos falando aí o tempo de casamento, né, do presbítero Luiz com a irmã Ana Maria, do diácono Antônio com a irmã Davina. Nós temos, irmãos, essa história bonita da minha mãe, de oração, 76 anos a minha mãe fez ontem. Irmãos, nós temos carinho e respeito pelas crianças, irmãos, as crianças da escolinha bíblica. Irmão, nós não queremos que ninguém morra. Nós temos cuidado pelos irmãos. Irmãos, medidas sanitárias e de isolamento sempre existiram na Bíblia, no antigo Israel, doenças incuráveis, a pessoa era afastada. Você pode ler na Bíblia casos até de bolor nas casas, tinha ali medidas sanitárias para tomar, lavar as mãos, a questão de enterrar os seus dejetos, fala na palavra de Deus para carregar uma pá. Olha, irmão, está cheio de medidas sanitárias na Bíblia e algumas envolvendo isolamento, como era o caso da lepra, a pessoa tinha que se afastar da cidade. Então, nós temos esse versículo em Isaías, fala, olha, vai povo meu, entra no teu quarto, fecha a tua porta, esconda-se até que passe a ira. Irmãos, isso é sabedoria, né? Nós queremos preservar, eu não quero ver nenhum membro da igreja, nós queremos que essa crise do coronavírus vá embora e todos nós, irmãos, todos nós, as nossas famílias, nossos lares, aquelas pessoas do nosso lar que são nossos queridos, que não são cristãos, queremos que todos eles, irmão,
sobrevivam, que todos eles continuem vivos, tendo a oportunidade de aceitar Cristo, de seguir em frente a sua vida, de ver os seus filhos crescerem. Nós queremos preservar a vida de todos os irmãos. Não custa nada, irmão, nós entrarmos na nossa casa e evitar esse contágio e fazer com que essa curva diminua, né? Uma outra coisa, irmão, porque a igreja está fechada, é para contribuir com as autoridades. Irmão, nós estamos sujeitos às autoridades superiores. Existe um decreto da cidade, do prefeito, dizendo que é para fechar, dizendo que é para evitar reuniões, aglomeração de pessoas. Nós temos o decreto do governador do estado, nós temos a recomendação do governador do estado, nós temos as medidas do governo federal. Está sendo dito, fique em casa, evite o contágio, para que nós não venhamos a sobrecarregar o sistema de saúde. Por que nós vamos sair, irmão? E se nós vamos sair para uma necessidade, você vai numa farmácia, você foi num lugar ali, tudo bem, algo inevitável, foi comprar comida para casa, tudo bem. Mas, irmão, o nosso culto, nós podemos fazer na nossa casa, sempre incentivamos irmãos a fazer o culto doméstico, sempre incentivamos irmãos a fazer o culto do pôr do sol, sempre incentivamos os irmãos a ser o pastor da casa, a ter o pastor do lar, para que o homem incentive, reúna a família na sala, faça oração, a mulher, o adulto, o responsável pela casa, faça questão de termos as reuniões domiciliares. Irmãos, isso é uma bênção em todo lar, é a palavra de Deus colocada na casa. Agora não é diferente, então nós só não estamos indo na igreja, mas continuamos crentes, cultuando a Deus. Irmãos, a igreja resistiu a perseguições. Quando o governo proibiu a igreja de se reunir, a igreja sobreviveu. As pessoas se reuniam nas casas, se reuniam nas catacumbas, nas cavernas, irmão. Eles conseguiam um jeito de manter a fé viva. Não vai ser, irmão, 2, 3 cultos, um mês, 2, que seja, que dure essa crise, que vai impedir a gente de ser crente, irmão. Pelo contrário, pode inclusive incentivar a nossa fé. Nós podemos desenvolver ainda mais fé, mais confiança em Deus a partir dessa situação, irmãos. E sem desobedecer às autoridades, sem sobrecarregar o sistema, tendo amor pelo próximo, irmão, para que a gente também não venha sobrecarregar o sistema e depois impedir que alguém seja tratado. Então, irmãos, é o culto racional, não é uma questão de fé, é uma questão de prática. Eu quero lembrar os irmãos que quando Satanás, na tentação de Cristo, disse para ele, olha, lance-te daqui para baixo, né? Levou Jesus no pináculo do templo e falou, pula daqui. Aí, irmãos, a questão era se Jesus tinha fé de ser salvo daquela queda. Será que Jesus não tinha fé? Ele falou, não, eu vou pular, eu tenho fé que Deus pode me salvar dessa queda. Sim, ele tinha fé suficiente para pular. Como ele tinha fé para ressuscitar o morto, como ele tinha fé para andar sobre as águas, irmão. Que também era semelhante ao perigo. Se ele sucumbisse ali, ele ia morrer dentro do mar. Mas ele andou sobre as águas. Mas ele tinha fé para fazer isso. Mas era o caso de colocar Deus à prova? Não era, irmão. Então ele falou para o Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele tinha fé para pular dali e nada lhe acontecer, mas não pulou. Então é isso, irmão, que nós precisamos ter, é o culto racional. Tem coisa, irmão, que é pela fé. Eu oro e peço a cura de Deus, a proteção pela fé. Mas tem coisa, irmão, que é a prática, é a racionalidade, irmão. Não adianta você pegar e se ferir e pedir para Deus te curar. Você querer pegar uma cobra e pedir para Deus te curar. Irmão, se você sabe que a cobra é perigosa, então você evita a cobra. Então é isso, irmão, é o culto racional. Não é uma questão de fé, é uma questão de prática, de inteligência o que nós estamos fazendo. Respeito à posição de quem pensa diferente, mas nós tomamos essa decisão. E podemos fazer muito em casa, irmão. Nós podemos tomar as medidas de prevenção, fazer contato pela tecnologia e, principalmente, fazer o nosso culto familiar. Eu quero recomendar, irmãos, fortemente para todos os irmãos da nossa igreja, irmão, vamos tomar as medidas de prevenção. Por favor, tome água. Irmãos, 30 ml por quilo de peso corporal. Tome água, irmãos, tome água. Veja na internet o tanto que é importante tomar água. Fala-se que falta de água causa inclusive dores de cabeça, constipação intestinal, confusão mental. Irmãos, a água é fundamental para a vida. Tome água, irmãos. Selecione bem seus alimentos. Se você não comia fruta e verdura, passe a comer, irmãos. É dali que vem vitaminas para você se manter mais forte, imune, para você resistir a essa doença. Encontre atividades para as crianças. Veja, encontre coisas para você brincar. Nós vamos mandar recursos para os irmãos aí. Sugestões de atividades, coisas para fazer, faz uma brincadeirinha, faz uma máscara caseira,
Cria ali coisas que você pode fazer, jogos de tabuleiro. Encontre, irmão, coisas que você possa fazer para brincar com as crianças em casa, para ter atividade e para você poder passar esse tempo. Uma outra coisa que eu quero te recomendar, usa a tecnologia, irmão, tá cheio de curso gratuito, tá cheio de filme para assistir, filmes bons, filmes bíblicos, coisas que enriquecem, coisas que você fala, muita gente já me recomendou aquele filme, mas eu nunca assisti. Assiste, irmão, lá O Milagre da Fé, Desafiando Gigantes, filmes que você não viu ainda, põe, assiste com a família, reúne os filhos para você assistir. Faça uma lista de pessoas para você ligar. Faz quanto tempo que você não liga para sua mãe, para sua avó, para o avô, para um tio que mora longe? Liga para ele, pergunta como estão as coisas. Faz chamada de vídeo para a pessoa poder ter mais essa sensação aí de proximidade. Usa o WhatsApp, não custa nada, irmão, é de graça. Envia mensagem de ânimo para as pessoas, né? Então, mensagens pessoais, né? Não fica fazendo corrente, mandando coisa que todo mundo já recebeu até em outros grupos. Faz uma ligação pessoal, liga, fala, olha, tudo bem, bom dia, como é que você está? Olha, pai, estou ligando para saber como é que está o coronavírus aí. Faz uma brincadeira, e olha, fala, nós aqui estamos com fé, olha, você sabia que Deus cura todas as nossas enfermidades, Salmo 103, vou mandar um versículo para você, mas não manda para 1000 grupos que você participa, não. Faz uma ligação, conversa pessoalmente à distância, usando a tecnologia, entende? Faz um contato pessoal, um contato que tem rosto, e diga, né, uma palavra de ânimo, de esperança para as pessoas usando a tecnologia sem ter o contato pessoal. Né? Então você é tão gostoso receber uma ligação, é tão gostoso a gente poder conversar com alguém. Né? Então faz isso, irmão. Não a rede social para você jogar para todo mundo, vou postar aqui o que eu estou brincando. Não, faz a ligação, faz o contato, irmão. É esse contato que enriquece, que faz com que a gente use bem a tecnologia. E por fim, irmão, o culto familiar, o mais importante de todos, irmãos, faz o culto familiar. Na quarta-feira esteja conosco no grupo de WhatsApp. No sábado, reúna a família, irmão, para fazer uma oração na manhã do sábado. Coisas simples, irmão. Irmão, eu não sei fazer uma pregação. Não, irmão, faz um louvor. Você sabe tocar um violão, uma coisa, faz um louvor. Leia um versículo da palavra de Deus. Um versículo, não precisa ler um texto enorme, não precisa dar uma explicação enorme. Faz o louvor, leia. Não sei cantar, mas não tem violão. Põe lá no celular para tocar um cântico que você gosta, um hino, canta junto. Coloca lá no YouTube o hino que você gosta e pronto. Faz o louvor, lê o versículo da palavra de Deus, abre a palavra, não é para ter a palavra de Deus comunicando conosco e depois faz uma oração. Só isso, irmão. Esse é um culto familiar, reúne todo mundo na sala, irmão, chegou a hora do culto. Se tiver as crianças, tem a escolinha bíblica, as atividades da escolinha bíblica, pega lá no grupo da igreja, veja o que tem que fazer, acompanha, faz junto com as crianças, usa, irmão, faz do sábado o dia de culto normalmente na sua casa. Faça do sábado o dia da reunião, normalmente, a quarta-feira à noite, normalmente, faça a sua reunião, faça o seu culto, faça a sua reunião familiar para aumentar, irmão, a nossa fé, a nossa comunhão em Deus, para que a gente continue, irmão, tocando a nossa fé até a volta do Senhor Jesus e que essa pandemia, todo esse estresse aí, irmão, vai ficar para trás. Daqui 2 meses, com a graça de Deus, isso aí vai ser história. Mas nós continuaremos firmes como crentes, como homens e mulheres de Deus, como famílias de Deus, retomaremos a nossa normalidade e com fé, irmãos, eu creio, eu acredito em Deus, irmãos, que nenhum dos nossos irmãos será atingido. Eu quero convidar os irmãos agora para fazermos uma oração e nos colocarmos na presença de Deus. Santo Deus e nosso Pai, agradecemos hoje por essa escola bíblica e queremos apresentar a Ti, meu Deus, toda a nossa congregação em São José do Rio Preto, para que o Senhor possa, meu Deus, nos livrar de toda peste, meu Deus, de toda arma forjada contra nós, de toda ameaça, de toda má notícia. Nós queremos pedir a Tua proteção, meu Deus, para que nenhum de nós sofra nenhum dano, meu Deus, vindo dessa doença do coronavírus. Nós oramos a Ti por proteção, nós pedimos a Ti que proteja o nosso povo, meu Deus, as nossas famílias, os nossos queridos, aqueles, meu Deus, que nós amamos, que estão em volta de nós, os nossos vizinhos, a nossa cidade, meu Deus, põe a Tua mão de poder, proteja, meu Deus, o Teu povo espalhado por toda a terra, aqueles que estão Te buscando na manhã desse sábado, aqueles que estão, meu Deus, colocados na Tua presença, salva, protege, abençoa, meu Deus, e permita que nós sejamos livres dessa ameaça, meu Deus. Toda a Tua igreja na face da terra, todo o Teu povo,
e todos aqueles, meu Deus, que não te servem, que possam ter também a tua proteção. Nós oramos, meu Deus, para que eles tenham vida, para que não morram, meu Deus, para que tenham a oportunidade de se tratar, que tenham a oportunidade, meu Deus, o Senhor abençoe o nosso país para que nós possamos evitar essa velocidade da contaminação, que os leitos sejam suficientes, que as pessoas sejam tratadas, que elas continuem vivas, meu Deus, para que tenham oportunidade de conhecer a Tua Palavra, para que possam se arrepender, para que possam ter mais um tempo, meu Deus, para se achegar a Ti, para conhecer a Tua Palavra e a salvação em Cristo Jesus. Nós oramos hoje pedindo a Tua proteção, meu Deus, sobre nós, sobre a nossa congregação em Rio Preto, sobre as nossas famílias, a nossa cidade, sobre o nosso Brasil, meu Deus, para que o Senhor ponha a Tua mão de poder, para que nós possamos apresentar um quadro diferente, meu Deus, diferente do que foi na Itália, diferente do que tem sido na Europa, que nós aqui possamos, meu Deus, tomar as medidas corretas, meu Deus, e tendo sido avisados, nós possamos usar, meu Deus, a inteligência, possamos prestar a Ti um culto racional, com sabedoria, para que nós possamos, meu Deus, evitar o pior, evitar, meu Deus, que muitas mortes ocorram. Pedimos, Senhor, a Tua bênção. E como o Senhor protegeu, meu Deus, os hebreus lá no Egito, e que a praga passou, eles se trancaram em casa, e a praga passou e não os atingiu, nós oramos hoje, meu Deus, para que o Senhor... Hoje estamos em casa, não estamos na igreja, mas nós estamos em casa, meu Deus, contando com a Tua proteção. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, pedindo a Tua proteção, meu Deus, para que o Senhor proteja os nossos lares, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado a todos que acompanharam essa transmissão. Que Deus nos abençoe e nos permita, irmãos, continuar firme na nossa fé, protegidos dessa ameaça, guardados pelo nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu vou encerrar essa escola também com a bênção, como é nosso costume. Vamos invocar a bênção do Senhor, que diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes proteja dessa ameaça do coronavírus e lhes dê a paz. Amém.